Fiel, Gaviões da Fiel bateu na porta do Parque São Jorge e foi fazer uma visitinha inesperada e especial pro senhor Osmar Stabile, para ele se explicar a vergonha que foi convidar o senhor Andrés para uma reunião de renegociação da dívida da Neoquímica Arena com a Caixa. E também tudo da polêmica dívida milionária que o Corinthians acabou de ser condenado a pagar ao jogador Matias Rojas, e toda besteira e merda que o senhor Augusto Tapado Melo e também Rubão fizeram nesse caso. E mais informações do Corinthians aí para a partida contra o Flamengo. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Vamos lá, o Corinthians tá pegando fogo, hein? Olha, de novo, galinha hein, assada, então. Né, politicagem, tudo, né? Tudo acontece no Corinthians, né? Agora, nesse momento, está a direção da Gaviões da Fiel, né? Em reunião com o Romeu Tuma. Porque eles foram lá, por quê? Porque ontem surgiu a notícia que Stabile e Andrés estiveram na Caixa para renegociar a dívida do Corinthians por causa do estádio. Em Brasília. E o Andrés estava junto. Então isso aí foi uma bomba, né? Sim. Porque, como assim o Andrés está junto? Uma bomba não, uma vergonha. Né? Foi uma bomba, eu tô falando no sentido político, né? E aí, a grande questão, aí todo mundo ficou puto da vida. E aí a diretoria da Gaviões, das torcidas organizadas, foram até lá. Só que o Stabile não estava lá, né? E pediu pro Romeu Tuma receber os caras e vai marcar uma nova reunião com eles para discutir sobre isso. Porque que o Andrés estava junto, sendo que o Andrés há pouco tempo estava sendo investigado aí pelo Corinthians também. Está sendo investigado. Ainda está rolando processo. Pelo Ministério Público, inclusive. Sim. Investigado pelo Corinthians? Não, pelo Ministério Público. Né? Pelo Corinthians, não? Não, o Corinthians está colaborando com o Ministério Público, cedendo as faturas dos cartões, né, que foram solicitadas e tudo mais, mas é o Ministério Público que vai investigar. Aliás, quando começou uma investigação do Ministério Público sobre o Augusto Melo, mesmo antes dele ser indiciado, já tinha gente que achava que o Augusto tinha que ser afastado, né, por conta das investigações. Eu acho que o mesmo teria que acontecer agora com o Andrés e com o Duílio. Apesar de, acho que não vai mudar muita coisa, porque se eles quisessem prejudicar a investigação, teria quem fizesse isso pra eles lá dentro, né? Porque o grupo político é forte ali. Mas eu acho que, assim, pro torcedor corintiano, Motinha, é um tapa na cara. Depois de tudo que aconteceu esse ano, depois de tudo que vem agora, né, estourando aí na mídia, com faturas de cartão, com nota falsa, né, Andrés utilizando o cartão corporativo, dizendo que se confundiu e tudo mais. E depois de tantos anos, e o Corinthians estar com uma dívida da Neoquímica Arena até hoje, que o senhor Andrés foi tantas vezes pra mídia falar que já estava resolvido, né, que não ia mais ter que pagar, porque ele já tinha resolvido tudo e nunca se resolveu. E agora ele ainda está, depois de tudo isso, junto ao atual presidente do clube, indo negociar, sendo que ele não tem cargo, né, hoje. Ele faz parte do CORE. O Corinthians, e muitos outros clubes, mas é que o Corinthians, ele dá na cara mesmo. Dá. É o seguinte, essa tal da vergonha, que é essa tal da PEC da blindagem, desculpa, eu não gosto de falar de política, mas assim, isso que esse negócio de PEC da blindagem fizeram na Câmara dos Deputados, isso é uma bandidagem. Isso atrocidade, né? Isso foi uma atrocidade. Ridículo. Eles mesmos dizerem se eles podem ser processados por eles mesmos, né? A Câmara tem que aprovar a investigação. Mas já acabou, o Senado hoje já enterrou essa porra aí. Já era. Já tá tudo enterrado e não vai ter. Mas vocês repararam... Mas se deixar... Que clube de futebol... porque pegou mal. Que pegou pesado, né? Aí, vocês reparam que clube de futebol, eles têm uma PEC da blindagem eterna. Sim. Vocês já repararam isso? Entre eles, né? Se protegem, né? Você vê, Maurício, só para não te dar subsídio até. Ontem, o Maurício elogiou... Era isso que eu ia falar. Ou teve um início de elogios pro atual presidente. Osmar Stabile. Nós dissemos aqui, pelo menos eu disse, calma, ainda é cedo, calma. Mas o RG, na minha frase... Na boa fé, né, e acreditando, agora veja onde vai dar esse suco. É o mesmo gosto, Maurício. Mas o RG, na minha frase ainda eu falo, me dói ainda falar isso, falei, porque a gente sabe muito bem como é que funciona a política. Sim. Falei, então eu já tô elogiando com ressalvas. Falei, porque nesse curto espaço de tempo que o Osmar Stabile tá lá, falei, ele tá tentando meio que juntar os cacos. Falei, o Corinthians é como se fosse o reator 4, explodiu tudo e você não tem muito o que fazer. Então é uma parada que você tá tentando juntar os cacos e fazer o que dá, o que é possível.
Falei, e nesse curto espaço de tempo, falei, ele está colaborando com a justiça, ele entregou os documentos que o Ministério Público solicitou, apesar de muita gente dentro do clube não querer que entregasse lá, não queriam que entregasse o documento lá, e ele entregou. Inclusive não foram um, né? Foi, parece que 2 malas cheias de documento lá para o Ministério Público. Porém, RG, não dá pra elogiar político. Não Sabe dá. por quê? Infelizmente, esses caras são farinha do mesmo saco. O bolo é o Pra mesmo. mim, essa picaretagem que tá dentro do Corinthians é um negócio enraizado. Politicamente, o Corinthians ele tem a picaretagem dentro do seu DNA. Infelizmente, cara. Pra mim é uma vergonha quando eu ouço, inclusive foi acho que o Pedro Ramiro que trouxe essa informação, parabéns pra ele, é um cara sempre muito bem informado, que o Andrés teria feito parte dessa comitiva a convite do Osmar Stabile. Cara, o que passa na cabeça de um jumento convidar o Andrés, velho, pra ir pra uma porra de um negócio com a Caixa? Mano. O Andrés, cara... Oi? Só pra não perder a deixa, todos eles assistem o filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Sim, mas ô Sombra, por mais que todo mundo ali tenha o rabo Todo preso... conselho de clube devia ter lá o nome do filme. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Mas no Corinthians é no verão, no Mas, ô outono, Sombra, na primavera. independentemente de todo mundo ali ter o rabo preso com o Andrés e o Andrés ser um cara muito forte politicamente dentro do clube, mas aí tá falando de um cara, primeiro, que boa parte desse calote que o Corinthians deu na Caixa deve ser a esse cara também. Vamos falar já o português claro. Segunda coisa, é um cara, Sombra, que ele tá sendo investigado pelo Ministério Público por causa do uso do cartão corporativo, e é um cara que eu quero ver se esse conselho de ética do clube vai ter culhão e saco roxo para expulsá-lo do clube, porque ele fez uso do cartão corporativo para despesas pessoais, inclusive indo pra balada, tomando cachaça e comprando Viagra. Tá dando a fila lá pra enrijecer a saroba. Então o negócio é o seguinte, se esse conselho de ética do Corinthians tiver vergonha na cara, esses caras têm que expulsar esse cara. O cara de areia mijada não pode fazer mais parte do quadro associativo do Corinthians. Que dirá, Lelê, do core e consequentemente falar em nome do clube. Concordo. Esses caras estão de brincadeira. Ô Stabile, vá pros quintos dos infernos. É isso que eu quero que você faça, pra não falar outra coisa aqui. Tá de brincadeira, cara. Esse povo querer passar credibilidade, né, Sombra? E muitas vezes falarem, mas nós não somos todos iguais e tal, não sei o que. Se eles continuam aceitando e permitindo os caras que roubaram o clube lá. Quem roubaram escolhe as pessoas que integram o comitê de ética? Eu acho que é na própria Conselheiros? eleição, né? Não sei, eu tô Conselheiros. perguntando. Eu também não sei, não. Também não. sei. A ética eu não sei como funciona. Porque às vezes é aquela coisa, né? Coloca os caras que ajudam eles, né? Quando o presidente escolhe lá o procurador-geral, ele sabe bem quem que ele vai colocar. Mas essa escolha, você Vou pode... perguntar aqui pra uma pessoa. Pode perguntar, mas essa escolha aí jamais vai ser de fora. É do núcleo ali, velho. Exato. É aí, a tribo ali. Quem que eu vou pôr lá pra dizer se tem ética ou não tem Lógico, aqui? é a tribo. vai pô. E jogando coincidentemente, pra você ter uma ideia, Sombra, olha o medo da galera lá, Lelê, porque coincidentemente, o Andrés, quando ele foi apontado, porque pra mim já foi uma vergonha esse core do Corinthians, que é o Conselho de Orientação, que tem notáveis ali, inclusive ex-presidentes que fazem parte dessa porcaria desse core. Inclusive dentro do core tem lá Duílio, ex-presidentes como Mário Gobi, tá o próprio lá o Miguel Marques, que é um jurista consagrado e famoso. Por exemplo, o Andrés, pra ele ir para votação do Conselho de Ética, depois de ter feito uso do cartão corporativo, Sombra, ao invés de unanimidade nessa bosta dessa votação, desse core, foi 9-7, velho. Foi 9-7. Isso demonstra muito bem quem são essas pessoas que hoje compõem a política do clube. É uma vergonha, cara. Esse cara deveria ser apontado para ir pro Comitê de Ética por unanimidade. E não foi. E a partir do momento que ele foi apontado para ir para a comissão de ética lá, Sombra, para ser julgada na ética, se ele fica ou não dentro do quadro associativo do clube, porque para mim, moralmente esse cara tem que ser expulso. Tem que ser expulso. Sombra, coincidentemente o presidente da comissão de ética pediu as contas. Pediu as contas não, porque ele acho que não é remunerado. Mas ele deixou o a cargo à exoneração disposição. do cargo, né? Ele não quis mais, aí não quero mais ser o presidente da comissão de ética. Olha o medo que esses caras têm do Andrés Sanches, velho. Estão de Mas brincadeira. aí é o rabo preso, né, mano? Aliás, o Aparecido é corintiano, né, o Aparecido? Sim, com muito orgulho, sou corintiano. Você quer comentar sobre o bonde Muito da Tadala? orgulho e muita vergonha, né? Você quer comentar alguma coisa sobre o bonde da Tadala aí? Gente, Fica à vontade. Gente, o Corinthians é assim, é a novela do momento. Se não tiver Corinthians, não vai ter assunto.
Mas tem bastante assunto, vocês estão dando bastante assunto pra gente poder comentar. Mas você aprova esses assuntos? Não, todo mundo ali é tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo ali botando a mão no Corinthians, roubando o Corinthians, a gente não vê perspectiva nenhuma pro futuro. Sombra e amigos. Cada clube tem o seu regimento, seu estatuto, né? Eu vou falar aqui do Santos. As comissões, com exceção da comissão de notáveis, que é formada por ex-presidentes, com exceção dessa, ela é formada pela própria mesa da diretora do Conselho Deliberativo. É a mesa que fala, esse aqui vai ser da comissão tal, esse aqui... Eu tô falando com o Paulo Pedro aqui, que é um membro do CORE também, tá? E ele tá me explicando, ele tá na escuta do Estádio 97, ele tá explicando que a comissão de ética do conselho, né? Porque tem uma do associado, que é o presidente que escolhe, e uma do conselho. É o próprio conselho que indica, né, depois mesma votação. Isso. E ele tá falando também aqui, que belezinha. Que o CORE pediu a abertura de um processo disciplinar contra o Andrés. Só que, por enquanto, ainda tá parado, porque o Tuma enviou para a Comissão de Justiça e lá esse processo está parado. Em resumo, o tal do Cocoricó é uma piada, né, RG? Então, mas, por exemplo, ó, avisa o próprio Paulo Pedro aí, que faz parte do CORE, né, Lelê? Que é uma vergonha, por exemplo, um perfil do Twitter ter descoberto que esses caras deveriam ter descoberto lá atrás. Porque pra mim, Lelê, é ridículo. Por exemplo, o conselho do clube, tanto deliberativo quanto o CORE, ter deixado passar o uso indevido de cartão corporativo. Tá certo? Então, pra mim, hoje, querer surfar nessa onda, de querer bater palminha, porque nós pediu uma porra que vocês pediram. Vocês pediram porque escandalizaram isso na internet. E pra mim é um absurdo um perfil no Twitter ter descoberto que vocês deveriam ter feito. Se o Corinthians tivesse realmente ali... Então, se o Corinthians tivesse, Lelê, pessoas capacitadas dentro do seu conselho e não um monte de puxa-saco, faturas de Duílio e seu Andrei Sanches já deveriam ter sido apuradas há muito tempo. E a gente tá falando de um cara que passou pelo clube há tantos anos, inclusive, Lelê, o Andrés, quando ele fala, quem nunca confundiu? Às vezes você tomou um pouquinho, confundiu um cartão com o outro. Isso daí é mijar na cara de vocês, conselheiros. Isso daí é praticamente defecar na cabeça de vocês. Porque, cara, é ridículo. Isso é ridículo, sabe por quê? Eu nunca vi, e duvido, aposto aqui, Andrei Sanches, você que muitas vezes ouviu o Estádio 97, não sei se ainda continua ouvindo, apresenta uma fatura, já que você estava acostumado a confundir, uma fatura sua que você tenha pago com seu cartão pessoal, despesas do clube, como hospedagem em hotel, compra de passagens aí para os jogadores. Apresenta aí. Isso não vai ter. Isso não vai ter. Mas ele não tem limite. Isso aí não tem limite. Então, Sombra, agora conselheiro querer bater palminha, porque nós pedimos um negócio pra tentar ferrar o Andrés agora? Agora que vocês não fizeram isso lá atrás? Cadê aí quem aprova a conta dentro do clube que não vê isso? Depois de tudo isso, ver o cara indo fazer parte de uma reunião importantíssima ao lado do presidente. Eu não acredito em investigações internas de clubes. Comissão de Justiça é uma porra, velho. Quando o poder público vai lá pra dentro. É por isso que a gente tá torcendo pro Ministério Público. E aliás, o que o Mano falou ali, né? Que o pastor Mala, que obteve as faturas e tudo mais, e jogou na mídia isso. Esse cara não tá sendo perseguido, não? Não, foi processado pelo Andrés, acabou de perder na justiça, vai ter que pagar uma indenização pro Andrés. Porque ele também não soube se posicionar no que ele escreveu. Aí é que tá. É verdade, Lelê, eu tava lendo. Você pode chegar lá, supostos problemas, etc e tal, mas você não pode chegar... Se jogar na lança, pô. Você não pode chegar e usar determinados termos. Uma coisa que a internet tem de ruim é que as pessoas não sabem usar. Vai devagar. Não sabem usar a internet. Tem que saber como escrever, o que falar. Mas assim, Sombra, eu entendo também que o torcedor do Corinthians já tá por aqui de tudo isso, velho. E aí ver isso acontecer é compreensível também, né? O cara se revoltar e... Mas você entende que o cara tá sendo levado para uma reunião? Pô, como é que pode isso? Gente. Bom, como é que pode? Mas tem mais notícia do Corinthians. Então vamos rapidinho. Vamos lá, mais? CAS, a Corte Arbitral do Esporte, né, condenou mais uma vez o Corinthians a pagar 41,3 milhões de reais, né, ao Matias Rojas, né? Lembrando que isso aí começou com 8 milhões, né, mano? No começo da dívida. Tem 45 dias, hein? Então, pra falar a verdade, Mota, é que prometeram pro Rojas, atrasaram os pagamentos ali na época do Duílio, e aí o Rojas ficou puto. Aí entrou o seu Rubão, junto com o seu Augusto Melo,
e disseram o seguinte, ó, se a gente atrasar, falou, vamos fazer um novo acordo? Ele falou, não, Volta não pro vou. valor principal. Falou, não vamos fazer um novo acordo, porque eu não confio mais em vocês. Aí o Augusto e o Rubão disseram o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, pra mostrar que a gente vai honrar com o que a gente vai cumprir aqui com você, se atrasar mais uma parcela do que a gente deve, a gente quita o contrato integral. E puseram isso no papel. Meu Deus. Puseram isso no papel. E aí aconteceu o quê? Atrasaram. E no dia seguinte, meu irmão, ele meteu marcha. Gente, eu não sei o que é pior. O cara ter tido a ideia de fazer um contrato ridículo desse, ou depois ele ainda deixar atrasar, sabendo que tinha feito isso no contrato. E aí virou 22 milhões, que agora virou com juros. É um pior que o outro, gente. Eu nem acho o Júlio Casares tão ruim, viu, Mota? Não, mas o Corinthians faz Mota, o São Paulo parecer bom. É bem isso. Mas, ô Mota, só pra abreviar então as manchetes aí, então... Lele, deixa eu te fazer uma pergunta que é rápido, tá? Você lembra qual foi a última vitória do Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro? Olha, as últimas foram fora, né? Contra o Fluminense. Foi o Inter aqui? Não, o Inter ainda não. Não foi como Não, foi Palmeiras? antes do Ceará. Não, o Palmeiras empatou pelo Brasileiro. Pelo Brasileiro? Não, porque pela Copa do Brasil até ganhou do Atlético Paranaense, Então enfim. não, tô pensando no Brasileiro. Porque mas a gente, aí é que tá... Ô, Lele, é um brasileiro, ganho. Campeonato Brasileiro. do Vasco... Pra você ter uma ideia, a última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, Lele, foi contra o Santos em maio. Nossa senhora! Pois Pra você ter uma ideia, há quanto tempo o Corinthians ele não vence como mandante? E pra acabar de ferrar com tudo, até pra... Depois a gente até engloba outros... Mandante, foi, eu acho que foi contra o... Foi contra o Vasco? Acabei de falar, Não, foi foi contra o fora. Santos. Foi contra o Santos. Contra o Santos? Vasco foi Olha aí, fora. vai pegar o Parece que acabei de Flamengo falar, agora no foi final de contra o semana, Santos. né, mano? Oi? Vai pegar o Flamengo, né, no final de semana. Não, é o Flamengo em casa, Motinha. E aí, Fel, o que você achou dessa terceira camisa do Coringão? Já tinha saído várias imagens, todo mundo já sabe que essa seria, né? Vai ser a camisa 3 do Coringão. Gostaram? Eu gostei, o mano falou ali a questão da Holanda e tudo mais e tal. Eu não acho que isso influenciou não, muito menos que eles tenham feito isso para agradar Memphis ou algo do tipo. Realmente o que falaram justifica, que é, lembrando o terrão, né? Garotada aí do terrão, da base, as cores laranja que representam o terrão. Inclusive agora o Corinthians colocou Society lá, em vez de colocar Society na grama verde, né? Da cor verde, colocaram nessa cor laranja, representando toda a história do terrão nas categorias de base aí do Coringão. Referente a Andrés e Osmar Stabile, já falei aqui no vídeo anterior, para mim perdeu confiança total que eu tinha, o pouco, né, que eu tinha nele, acreditando que ele poderia fazer algo diferente. Veio demonstrando em algumas ações interessantes ali, pagando folha dos funcionários acima, né, e com prioridade antes de pagar o Memphis, né, que no caso a gente estava devendo o Memphis na época, ele preferiu pagar os funcionários tudo do clube e depois resolver a questão do Memphis. Tem a questão dos documentos que entregou aí para o Ministério Público, apesar que eu não acho que também foi de tão bom agrado assim, teve aquela pressão do Dr. Cássio para eles entregarem também. A informação é que o pessoal lá de dentro que não queria entregar, o Osmar foi lá, pegou todos os documentos lá, pelo que o mano disse, 2 malas de documentos, ou seja, muitos documentos, e entregou para o Ministério Público. E a gente via ali ele tentando fazer um bom trabalho, algumas limpezas ali na base de vários jogadores que o Tapado Melo trouxe, né? O Augusto Melo trouxe ali, aquela renca de jogadores que ele contratou. Mas aí agora aparecer com o Andrés para renegociar uma dívida com a Caixa, o cara que roubou descaradamente o Corinthians, usando o cartão corporativo do Corinthians, e só mostrou algumas faturas, viu? Porque com certeza pararam lá, seguraram, porque eu tenho certeza que em todas as faturas de todos os meses tem gasto de Andrés, do Ilho. Você acha que eles brigavam tanto para ser presidente do Corinthians que não é remunerado para nada? Para! Tem muito mais gastos aí levar esse cara para uma reunião importante dessa, sendo que ele precisa ser voltado para ser expulso do Corinthians, jogar merda na nossa cara, né? Jogar merda na cara da fiel, na cara do torcedor, debochar da nossa cara, porque mais um do mesmo. Mais um do mesmo. E nem se fala desse caso do Rojas aí, né? Rubão. Eu lembrar daqui a 5, 10, 15 anos que Rubão um dia foi diretor de futebol do Corinthians e nos poucos meses ele fez cagadas grandiosas, e a principal que vai ficar para a história é essa do caso Rojas, que não tem culpa nenhuma,
Foi sacana, foi muito sacana. Não pensou em nada no clube, só quis tirar o dele da reta, pular fora que ele viu onde ele tinha se metido e jogou o Corinthians aí na justiça e ganhou milhões em cima disso. Foi sacana, foi. Mas a burrice é do Tapado Melo e o senhor Rubão aí que faz um contrato desse e depois um acordo, pior ainda, e a gente nessa situação. Mais uma vez, notícias ruins aí aparecendo no nosso Corinthians depois de algumas notícias boas que vieram saindo. Se você gostou do vídeo, Ferro, deixa aquele like, fortalece a gente demais. Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito. Se já é inscrito, ativa o sininho, senão o YouTube não vai te notificar de novos vídeos. Coloca a opção todas para você não perder nada do Coringão. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. E deixa nos comentários sua opinião sobre as notícias desse vídeo. Até o próximo vídeo, valeu!